Fala meu amigo, fala minha amiga, mais um de canhota aqui no ar, então desejo a todos vocês uma boa noite. Dependendo do horário que você estiver conectado comigo, um bom dia ou uma boa tarde. Já sabe, né? Deixa aqui o seu joinha, sugestões aí pro canal, então comente o que você quiser, mas sempre com muito respeito, tá? Então seja muito bem-vindo. Agora a gente vai trocar uma ideia aí, muito simples. Hoje, né, um dia após a Copa, gravei aí um conteúdo ontem e referente à final, né, uma Espanha soberana e uma Argentina nas cordas durante um jogo inteiro, com um a menos na prorrogação, ela não resistiu, né, a intensidade espanhola de La Fuente. O melhor venceu e o pior continua falando um monte de bobagem. O pior somos nós, né? Nós somos a pior seleção do mundo porque não temos mais o que fazer senão engajar conteúdos prim, assim, primitivos, se assim eu posso colocar. A zoeira, ela tem que acontecer, gente. A gente tem que aloprar, a gente tem que ser zoado e zoar. A gente tem que aprender que isso é do jogo. Mas, gente, as repercussões elas foram demasiadamente imbecis, né? Vamos ser honestos. Hoje, mais cedo, eu acabei vendo um vídeo da TNT Sports onde o André Henning fala que a Argentina saiu menor do que entrou nesse Mundial. A Argentina ela venceu, né, basicamente todos os seus jogos. Ela não foi para os pênaltis em nenhum deles. A Argentina ela conseguiu fazer o seu dever de casa com uma seleção praticamente envelhecida, né, que já está em mais um ciclo, né, de Copa que se encerrou. Ela conseguiu chegar em duas finais com essa base aí da seleção que é carregada pelo Messi, a gente sabe disso. Mas os jogadores são honestos ali no sentido de jogar bola, né? Eles talvez não sejam tão francos assim com seus adversários. Você vê que as jogadas elas existem, elas são temerárias, elas são muitas vezes irresponsáveis. Ontem ficou claro que a Argentina ela não tinha mais nada a entregar além de agressividade dentro de campo. Isso é uma coisa que circunstancialmente acontece no futebol. A Holanda em 2010 teve isso, tivemos isso na Copa de 2014 também, em alguns jogos que passava um pouco do ponto, né, a agressividade de algumas seleções. Faz parte do futebol, gente. Vamos ter seleções que são conhecidas pela pancadaria. Quem aí não se lembra de ver aí cortes nas redes sociais ou até mesmo assistiu no YouTube Brasil e Holanda de 74, a classificação da Holanda, um jogo muito pegado, um jogo muito agressivo. Eram outros tempos, é verdade, mas a gente sabe muito bem que o futebol ele tem esses elementos onde um time ele acaba sendo mais agressivo do que o outro, né? Dito tudo isso e não justificando a forma da Argentina jogar apelativa, né? Ela perdeu de 1 a 0. Ela perdeu de 1 a 0 sabendo que ela seria derrotada a qualquer momento. O time, o lado ofensivo da Argentina foi inoperante, né? Sabemos disso, compreendemos que a Espanha é a melhor seleção do mundo há anos já, né? Até porque é uma base olímpica que bateu duas finais, ganhou a última, ganha no feminino, ganha nas categorias de base e agora ganha no masculino, porque um trabalho está sendo feito, né? E é um trabalho de muito sucesso. Introdução feita, vocês já sabem, né? O futebol nem sempre ele é a prioridade, né, nas nossas vidas, mas nesse canal ele é. Ele é o meu elo de conexão entre vocês que estão me assistindo e eu que vos falo. Então, gente, é o seguinte: que bom que acabou a Copa, que bom que as páginas de fofoca vão largar um pouco o osso, porque está insuportável. Se você pensar um pouquinho, você acha justo gastar o seu tempo com conteúdos que são basicamente produzidos por páginas como a Pipokey, né, para não falar o nome, como aquela que lembra um alfinete, né? E com daquele jornalista da Record que tem agora um canal, né, no Instagram de notícias e que até então estava fazendo propagandas aí, um marketing negativo em relação ao Banco Central, né?
querendo promover aí o banco Daniel Vorcaro. Então, pensa um pouquinho, meus amigos. Vocês acham justo gastar aí o tempo sagrado de vocês circulando por páginas que agem desse modo? Olha, honestamente, eu acho que nós estamos perdidos. Não como sociedade apenas, mas estamos perdidos historicamente também. Estamos entregues quanto seleção. Acho que quando perdemos a Copa, pertence ao futebol, mas a indignação ela é uma coisa que não pode ser abstrata como anda sendo, né? Eu prefiro eu prefiro muito me indignar do que me resignar, né? E eu acredito que tendo essa compreensão, essa ideia de que nós precisamos nos reconectar com o nosso melhor futebol, eu acho que isso passa um pouco pela questão da torcida, né? A identidade de você criticar uma seleção, seja ela que tenha um histórico de rivalidade como a Argentina, como o Uruguai, como a Itália, que fez 2 finais contra o Brasil, Alemanha. Gente, tinha gente aplaudindo o Toni Kroos aí por ter provocado a Argentina. O Toni Kroos é o mesmo aí que ironizou a gente do 7-1 na Copa de 2018. Copa de 2018 ou de 22, agora eu não me recordo, mas veja só, veja só. Olha o nível que nós estamos, né? Falta um pouco de seriedade, eu acredito. Acredito que algumas coisas elas não estão encaixando. Veja só, quando os ídolos, eles representam o seu fã em campo ou em quadra, ou até mesmo musicalmente falando nos palcos, nós temos uma conexão imediata, né? A gente pensa como esse cara é incrível, como essa artista ela é completa, como não sentimos uma ausência, né? Parece que está entregando tudo aquilo que existe expectativa. E se você tem expectativa que o seu ídolo, que o seu jogador favorito, ele seja o Che Guevara e que ele tenha noção histórica, de consciência, de sociedade, é melhor você tirar seu cavalo da chuva. Gente, precisamos acordar para a realidade. Precisamos acordar para a realidade. A realidade é essa, tá? A realidade é você ver uma seleção brasileira ser eliminada e ter jogador fazendo propaganda de bet. A realidade é você ver meia perdendo pênalti e fazendo post no Instagram falando minha família, estou triste. Não existe time, não existe Brasil, não existe absolutamente nada. Não existe nada. Entretanto, estamos indignados com a campanha da seleção argentina que bateu mais uma final de Copa do Mundo, em detrimento às polêmicas de arbitragem. Justo. Você pode ter a opinião que quiser, e eu também posso ter uma opinião sobre você. Eu acredito sim que tiveram uma certa leniência aí, uma forma de apito praticamente amigável à seleção da Argentina. Mas, gente, perdemos a mão. Perdemos a mão. A campanha que está acontecendo anti-Argentina, anti-Messi é injustificável. Ah, mas eles são racistas. A Espanha é mais racista. Portugal é mais racista. A França é muito mais racista. Aliás, os ingleses são mais racistas que os espanhóis, porque eles praticam racismo com os espanhóis, portugueses, né? Gente, tá complicado. Tá muito complicado. Aqui no Brasil, eu trouxe aí dados no vídeo sobre o Show Speed. Comentei aí com vocês números que são preocupantes em relação ao racismo. E até agora, a única reflexão que eu faço é o que te move, o que te faz engajar páginas assim. Essa questão do senso comum, ela é muito debatível, né? Porque temos que ter um pouco mais de humildade, não somos donos da razão. E longe de mim ter essa pretensão. Mas eu ainda acredito muito, copiosamente, que estamos indo para um caminho errado.
Eu enxergo isso de forma assim clara. E eu me recuso a estar nesse efeito manada, nessa onda de cancelamento. Sabe? Parece que estamos em 2021 e tá todo o Brasil assim conectado no Big Brother, né? Em que o argentino, né, os jogadores argentinos, eles vão ser eliminados com 99%. Mas você quer saber de uma novidade? A gente foi eliminado com 2 gols do Haaland, né, uma Noruega. E aí, você tá feliz com isso? Pensa, cara, pensa, você tá feliz com isso? Pensa um pouquinho, vai, usa esse cérebro aí. Usa. Tá feliz? Tá satisfeito? Seu time de futebol, ele vai voltar a jogar e você vai ter esse senso de virtude, né? Esse esclarecimento todo sobre pautas sociais. Você vai engajar o seu clube ainda assim, sabendo do lado controverso ali. Você ainda tem o seu ídolo como referência na sua vida? Você pode ter. Olha só, se você é fã do Michael Jackson, se você é fã do Neymar, se você é fã do Cristiano Ronaldo, se você é fã do Messi, é um problema seu, meu amigo. Tem gente que é fã de político e o cara tá aí te sacaneando. Tem gente que fala meu prefeito, meu vereador, e o cara tá te sacaneando e você tá aí achando legal. Até quando? Até quando a gente tem que se sentir mal por algo que nós gostamos? A gente não gosta de quase nada no dia a dia. A gente é sacaneado, a gente ganha pouco, a gente não tem qualidade de nada. Aí vem um Mundial a cada 4 anos, você quer só relaxar e ver uma Copa do Mundo de craques, lendas. Mas o Messi não se posicionou sobre o racismo. Mas você vê que algumas outras seleções têm jogadores negros, a Argentina não. E isso te configura, você fã de futebol, a ser um apreciador do racismo. A Argentina está coligada ao sionismo. Você acha que o Licha Martinez, né, que não cumprimentou o Trump, você acha que o Cuti Romero, né, o zagueiro do Tottenham, que é um clube ligado ao judaísmo, você acredita mesmo que esses dois jogadores eles representam o Milley? Você acha que o Messi, quando fez a declaração após a vitória contra a Inglaterra, né, na virada de 2-1, quando ele criticou a questão da Argentina e dedicou a vitória aos desempregados, você acha que ele estava representando as falas do Milley ali? Gente, jogador é alienado. E você também é. A partir do momento que você cria expectativa, você é outro alienado. Você é incapaz de refletir sobre a humanidade. E qual é, assim, a autoridade que você tem para simplesmente falar que aquele ídolo é mais humano que o outro? Gente, nem todo mundo é Maradona. Nem todo mundo é Maradona. E ainda assim, Maradona é muito controverso. A sua biografia indica muitas coisas que são imperfeitas. E isso aproxima ele do povo argentino. E que bom pro povo argentino, né? E que bom para a biografia do Maradona. Mas tem gente que não se interessa por isso. Tem gente que não se interessa por isso. É só futebol para muita gente. E o futebol basta para a vida de muita gente. Então eu vou defender esse ponto sim. Eu tenho uma lógica, eu tenho uma posição política muito clara e eu posso seguir a minha vida muito em paz em relação a isso. Agora, o que eu não sigo em paz é saber que nós estamos entrando num buraco sem fim. É incrível, gente. É incrível como falta clareza, como falta objetividade, como a gente está sem rumo e nós estamos culpando tudo a todos. Tudo e todos. Ninguém vale nada e ninguém presta. O que vale é você. Você é muito esclarecido, torce para uma seleção de cultos. Por que o Ancelotti então não convocou o Igor Julião, gente? Pessoal, convenhamos. Tem jogador na seleção brasileira que estava apoiando o Robinho. E você sabe muito bem quem é. E você tem o direito de ter esse cara como ídolo, por mais que ele faça uma propaganda de bet quando é convocado. Porque eu apreciei todo o futebol gasto pelo Neymar.
O Neymar do Barcelona, do PSG, do Santos, incrível, incrível. Eu tive a experiência de ver o Neymar contra o São Paulo. Foi maravilhoso. Para o futebol, para mim foi um horror. Eu queria que o Pires quebrasse a perna dele, não quebrou. Eu estava indignado, mas depois eu aceitei a realidade. O Neymar é um gênio do futebol e que bom que eu testemunhei esse jogo. Ainda bem que o Pires não quebrou. Agora, o Messi é um jogador problemático porque ele pediu a expulsão do Cucurella. Gente, é uma lei nova aplicada, a lei do Vinícius Júnior, né? Onde o jogador argentino, que aliás apanhou aí contra os flamenguistas, foi muito engraçado, foi muito legal. É isso aí. Futebol é assim, gente. Futebol, tudo bem que ele deveria responder criminalmente, mas se ele não respondeu criminalmente, tem que ser assim. Dito isso, o Hincapié foi expulso, Almirón foi expulso. Agora o Cucurella viu que ele fez um erro, ele colocou a mão rapidamente na boca e já retirou. E o árbitro segue o jogo, segue o jogo. Gente, até quando vocês vão ficar presos a uma onda de virtude, sabe? Essa coisa, esse senso, essa moralidade. Quem é você? Quem é você? Quem é o seu ídolo? A maioria é fã do Cristiano. Eu sou fã do Cristiano Ronaldo. Eu acho o Cristiano Ronaldo do Real Madrid assim, um fenômeno. Foi lindo ter visto o Cristiano na Juventus, foi lindo ter acompanhado o Manchester United, foi lindo a campanha dele na Eurocopa de 2016. Essas Nations, tá, legal, pela idade, pela forma como ele se entrega, né, a intensidade que ele tem com o país, né? Ele tem essa conexão. Ele não colocou no mapa, porque a melhor campanha de Portugal continua sendo de 1966. Mas ele fez história por Portugal e ele é o maior jogador da história de Portugal. Quiçá, vamos colocar aí o maior europeu da história, ao lado do Cruyff, ao meu modo de ver. Mas ainda assim, gente, não pesquise o que ele fez em 2009 se você não quer se decepcionar. Agora, se você é uma pessoa adulta esclarecida e sabe que as pessoas elas são imperfeitas e que elas deveriam ser condenadas, ser responsabilizadas pelos seus atos, não pesquise Cristiano Ronaldo e Jordan Peterson, não pesquise Cristiano Ronaldo 2009 Las Vegas, o que ele fez ali. Existe um caso de agressão sexual. A vítima se calou. Recebeu alguma coisa? A gente não sabe. Mas não é supostamente. Existem indícios que levam. Então vamos colocar como supostamente, vai. Para você também não achar que eu estou aqui de má fé. Porque assim, o Kobe Bryant foi um excelente jogador de basquete. Para mim, top 20. Top 20. Talvez top 10. Precisamos falar do caso de, né, de agressão sexual, se assim eu posso dizer. Michael Jordan também teve supostamente, né? Tudo ficou muito obscuro. Anos 90, outra geração. A gente não pode duvidar de nenhuma vítima. E assim, temos que entender que os nossos ídolos, além de imperfeitos, eles podem ser as piores pessoas do mundo. É duro reconhecer que o que você mais gosta pode ser fruto de coisas que são problemáticas. Mas a verdade é que o mundo é assim. Tudo isso é reflexo de uma sociedade. O seu vizinho pode ser assim, o seu pai, o seu tio, o seu avô. Pessoas problemáticas estão ao nosso redor sempre. Mas e você? O arauto da moralidade vai parar quando de apontar a falha de outros países, as imperfeições de outras sociedades e vai reconhecer que onde você vive é incoerente e incapaz de mudar. Até uma próxima.